No coração da Índia, encontram-se as ruínas de uma civilização esquecida. Aqui, por milhares de anos, reis hindus construíram palácios espetaculares, fortalezas imponentes e templos ornamentados. Eles adoravam o sexo, gravavam suas crenças em pedra, mas tiveram de lutar para preservar seus costumes. O Kama Sutra é tudo o que conhecemos de sua antiga cultura. Nossos pesquisadores visitaram esse antigo reino. Alguns dos atos retratados são tão acrobáticos que fazem uma antropóloga corar. Para descobrir por que criaram imagens tão explícitas. Dá um pouco de culpa só de olhar. E revelar esse mundo formado por príncipes e concubinas. Um mundo no qual homens devotados à arte do prazer também dominavam a arte da guerra. Este é o mundo perdido do Kama Sutra. Mundos Perdidos, Kama Sutra. A Índia é a maior democracia do mundo, mas já foi um território mutável de tribos e clãs guerreiros. Mil anos atrás, aqui em Khajuraho, em um reino no coração da Índia, a dinastia hindu dos Chandela construiu uma incrível cidade de templos. Mas os templos não ficaram conhecidos por sua grandiosidade. O que deu fama a eles foi o sexo. Nossos pesquisadores, Christine Romey e Alex Evans, vieram à Índia para revelar a verdade sobre essa civilização extraordinária e sobre o mundo que esses reis construíram no reino do Kama Sutra. Os templos têm pistas cruciais para entender um povo para quem o sexo não era tabu, e são a chave para recriar um mundo muito diferente do nosso. Temos arte erótica na junção do grande salão e do corredor. As imagens explícitas de sexo são a primeira chave para essa cultura antiga. Elas foram inspiradas no Kama Sutra. Esse antigo manual é pesquisado hoje pela descrição de posições sexuais, mas foi escrito como meio de ensinar a importância do sexo e do desejo e pode revelar as antigas crenças hindus. A arqueóloga Christine Romey explorou as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China, mas nada a preparou para os templos de Khajuraho, cobertos de arte erótica. Os detalhes neste templo são absolutamente incríveis. Imagine toda a energia que foi posta nessa salinha minúscula. A missão de Christine é decifrar as esculturas. Você se vira e de repente depara com outro grupo de esculturas. É como o jogo Onde Está o Wally. É absolutamente notável. Cada detalhe tem um propósito sagrado neste texto religioso escrito em pedra. Kama Sutra significa discurso sobre o amor sexual. E embora compilado pelo estudioso hindu Bhatyayana há mais de 1500 anos, as imagens que inspirou em Khajuraho ainda têm o poder de chocar. Alguns dos atos são tão acrobáticos e estão tão no limite do fisicamente possível que até fazem uma antropóloga corar. Essas esculturas explícitas são uma pista crucial para entender um antigo modo de vida que nos parece muito estranho. Para os Chandela, o prazer sexual era um meio de alcançar a iluminação espiritual e era importante na vida religiosa. As prostitutas até trabalhavam nos templos. Elas eram dançarinas que se apresentavam em festivais religiosos e prestavam favores sexuais aos sacerdotes.
Alex Evans é um especialista nas técnicas de construção em pedra usadas nos edifícios antigos. Ele compara o trabalho de Khajuraho com o dos construtores das grandes igrejas europeias. O modo em que a figura humana é representada aqui é muito diferente do que se vê em uma típica catedral medieval. Aqui é muito sensual. Mas ele quer ir além das imagens para descobrir como a construção ainda está em pé depois de 1000 anos. As figuras expressam devoção religiosa, mas a estrutura resulta de muito esforço e capacidade de engenharia. É muito difícil saber, pois está tão coberto por esculturas por toda parte que não se vê a construção por trás. Colocando-se no lugar dos construtores, Alex vê esta coluna de pedra como sinal de habilidade admirável. Temos aqui uma única peça de pedra, provavelmente pesando cerca de 2 toneladas. É impressionante ver isso em uma única peça de pedra, porque normalmente se constrói em vários pedaços. Porque se houvesse qualquer falha em uma enorme peça de pedra, toda esta estrutura viria abaixo. Mas só essas colunas não suportariam o peso do grandioso pináculo principal dos templos. A altura é igual à da Estátua da Liberdade, mas pesa 5.000 toneladas, 20 vezes mais. Alex foi ao santuário interno abaixo do templo. Perto da circunferência externa, o espaço interno é bem pequeno. Este é o santuário interno. Tem importância própria, além de ser um suporte, mas tiveram de fazê-lo com paredes muito grossas para sustentar o peso. Este não é apenas o santuário interno. É a rocha na qual o pináculo está alicerçado. No restante do templo, uma estrutura de colunas verticais sustenta vigas horizontais e telhados. Mas para sustentar o pináculo principal, os construtores criaram uma gigantesca coluna oca. Os Chandela fizeram templos altos porque queriam representar picos de montanhas, pois acreditavam que Shiva morava nos Himalaias. Esse deus hindu pode assumir muitas formas. Em Khajuraho, ele ainda é adorado como o criador da vida, e é assim que os Chandela o homenageiam em seus templos. Esses templos estão repletos de imagens sensuais de deuses e homens em poses eróticas, que lembram as descrições do Kama Sutra. 646 figuras adornam um dos templos. Essa representação erótica provocou a ira dos guerreiros muçulmanos, que saquearam e queimaram templos hindus no norte da Índia. As figuras de corpos nus eram uma afronta à religião muçulmana e precisavam ser destruídas. Mas os Chandela não tinham apenas gostos exóticos. Estudando as esculturas, Christine descobriu que também eram reis guerreiros que conheciam a arte das batalhas. E houve uma época em que esse povo, dedicado ao prazer e à arte do amor, teve de lutar para defender os templos e seu modo de vida. No coração da Índia, há mais de 1 milênio, uma dinastia hindu criou alguns dos templos mais surpreendentes do mundo. Adornados com representações explícitas de sexo, esses templos exibem cenas inspiradas no Kama Sutra, o primeiro texto erótico do mundo. Mas os costumes dos reis hindus provocaram conflitos. Seus inimigos muçulmanos consideravam as imagens de sexo um insulto à sua religião e queriam destruí-las. Ao examinar as esculturas, Christine Roman descobriu que os reis hindus se retratavam como guerreiros poderosos. Eles defendiam seus templos com a imponente fortaleza de Kalinjar, situada 110 quilômetros a nordeste de Khajuraho.
Kalinjar tinha uma poderosa guarnição com 36 mil cavalos, 45 mil soldados a pé e 640 elefantes. Esse era o centro militar, o Pentágono do Reino Chandela. Christine viajou até o remoto forte de Kalinjar em busca de vestígios da estratégia dos reis Chandela para proteger seus templos. Só temos evidências de alguns poucos prédios na superfície do forte do período Chandela, mas com o que sabemos sobre Khajuraho, tinha de haver outros prédios Chandela no alto deste forte para sustentar todas as pessoas que seriam necessárias para defender este território. Esta é uma pedra esculpida que já foi parte de um edifício Chandela. As grandes avenidas de outrora estão reduzidas a trilhas rochosas que serpenteiam entre ruínas. Christine está procurando pistas arqueológicas para entender como os Chandela resistiram aos ataques muçulmanos e salvaram os templos eróticos de Khajuraho. As ruínas do imenso forte de Kalinjar, com 8 quilômetros de comprimento, situam-se em um platô coberto por árvores. Mas, 1000 anos atrás, esta era uma barreira intransponível. Ela foi posta à prova no ano 1019, quando um exército muçulmano, vindo do Afeganistão, sitiou-a com milhares de soldados, acompanhados por tambores militares. Os poucos tambores que ouvimos são de uma celebração na aldeia abaixo. Agora imagine muitos milhares de tropas afegãs reunidas nesta planície, prontas para manter o forte de Kalinjar sitiado. É assustador, não é? O exército muçulmano atemorizava os reinos da Índia havia mais de 20 anos. A riqueza dos Chandela e os templos de Khajuraho eram seus alvos. Mas vencer o forte de Kalinjar não seria fácil. As tropas depararam com um penhasco alto e íngreme, coberto por florestas, com encostas nuas, protegidas por enxames de abelhas assassinas e com altas muralhas de pedra. Qualquer ataque das tropas era facilmente repelido. Então, cercaram e sitiaram a fortaleza, cortando os suprimentos para os Chandela. Christine quer saber como os Chandela conseguiram resistir. O guia local, Ajay Singh, vai nos mostrar uma nova descoberta que pode trazer essa resposta. Esta escadaria, escavada na rocha, dava aos Chandela um acesso secreto às encostas abaixo. Veja só isto! Mas também oferecia um recurso precioso. Isto parece escavado direto na rocha, mas vemos lajes aqui e ali também. É admirável tudo isto ter sido escavado na rocha. Ainda se veem as marcas das ferramentas. Não foram delicados como os nos templos. Agora está ficando bem escuro. Só ao chegar ao fundo é que o propósito da escadaria se esclareceu. Coletavam água da chuva para usar durante os cercos. Existe um amplo reservatório subterrâneo. Como os cercos duravam quase um ano seguido, eles deviam coletar muita água. Isso foi crucial para a sobrevivência dos Chandela. Com 30 metros de comprimento, 12 de largura e 3 de profundidade, ele continha quase 1 milhão de litros de água. Alimentados por fontes subterrâneas, reservatórios como este foram tão importantes para o sucesso militar quanto a defesa na superfície. A montanha onde fica o forte de Kalinjar domina a paisagem. Daqui, os Chandela controlavam a passagem para seu reino e repeliram os invasores muçulmanos por mais de 200 anos.
As muralhas tinham 8 quilômetros de comprimento, 9 metros de altura e 3 metros de espessura. Kalinjar foi construído para a guerra. Mas aqui também os Chandela construíram templos magníficos. Entretanto, estes não eram templos eróticos. Foram construídos para celebrar o guerreiro divino. Esta colina era sagrada desde tempos antigos e ainda é assim até hoje. Bom, os Chandela, em Khajuraho, eles adoravam Shiva, a origem da vida. Mas aqui, no forte, eles adoravam Shiva, o destruidor. Esta estátua tem 7 metros de altura e retrata Shiva em pose de batalha. Foi a crença nesse deus da destruição que levou os Chandela a construir Kalinjar e a lutar em defesa de seu reino. A confiança em seu poderio militar levou-os a celebrar o poder destruidor de Shiva bem diante de seus inimigos. Este templo não se abria para os céus. 1000 anos atrás, estas colunas entalhadas sustentavam um telhado em pirâmide, que cobria a entrada para um santuário interno escavado na face da rocha. O forte de Kalinjar salvou da destruição os templos eróticos de Khajuraho e protegeu o reino dos Chandela dos muçulmanos. Assim, a religião e o modo de vida do Kama Sutra tiveram tempo para florescer. Sem guerras, a cidade dos templos expandiu-se para mais de 13 quilômetros quadrados. A seguir, revelaremos a verdadeira dimensão do que realizaram nessa época. A arqueóloga Christine Romy está no coração da Índia. Ela descobriu que uma dinastia de reis guerreiros empenhou-se em proteger sua cidade de templos, que 1000 anos atrás foram decorados com arte erótica inspirada no Kama Sutra. Agora, nossos pesquisadores vão procurar pistas da extensão da cidade. Os templos que ainda estão em pé resistiram aos ataques do tempo, dos inimigos e da selva que os cerca. Mas são apenas uma fração do que existia em uma das mais extraordinárias cidades da Índia. Hoje existem 25 templos em Khajuraho, mas a lenda diz que existiam 85 templos aqui. Isso é mais de 3 vezes o número de templos que existe hoje. Eu vou descobrir se a lenda é verdadeira. Christine saiu em busca dos templos perdidos além do centro de Khajuraho. Alex Evans continua a examinar as paredes dos templos. Ele está investigando como tantos deles foram construídos em apenas 100 anos. Não creio que estas junções sejam originais. Foram reparadas com um cimento muito duro. E o rosa provavelmente vem da cor da areia que foi usada. Isso não dá uma ideia clara de como provavelmente seriam essas junções. Eu gostaria de ver evidências disso. O trabalho de restauração impediu que Alex visse como esse templo foi construído. Ele precisa achar um que não tenha sido restaurado. A 2,5 quilômetros de Khajuraho, perto da aldeia de Jaktari, escavações recentes revelaram as ruínas de um grande templo. Até 1999, este sítio parecia um monte de terra e pedras. Mas os arqueólogos encontraram uma plataforma coberta por esculturas.
Este sítio é tudo que os arqueólogos sonham. Pelo que sabemos sobre os outros templos em Khajuraho, só uma pequena parte do templo real foi encontrada, mas o que foi revelado está maravilhosamente preservado. E aqui há esta fantástica frisa de guerreiros e elefantes indo para a guerra. Estes detalhes são maravilhosos. Você pode ver este cinturão, as rédeas dos elefantes e este pequeno detalhe aqui. Isto é magnífico. Isto me motiva a continuar e procurar mais material. Vou fazer isso agora. As esculturas estão muito bem preservadas. Este é um bom sinal e significa que pode haver mais templos por aqui. Alex Evans acredita que a base do templo desmoronado pode dar as respostas que não achou em Khajuraho. As junções têm por volta de 1 milímetro ou menos, são muito justas. Cada pedra se encaixa nas outras. Para mostrar como isto foi muito bem feito, vou usar esta nota de $1. Este é um teste que também usamos nos sítios, só para ver como é o trabalho em pedra. Ele é muito justo, o que mostra bem como trabalhavam com precisão. Essa era a resposta que Alex procurava. Isso confirma que não usavam argamassa e que grampos de ferro fixavam as pedras no lugar. A parte inferior do templo está intacta, mas a estrutura superior desmoronou e está caída ao redor do sítio. Esses fragmentos dão uma oportunidade a Alex. Ele acha que descobriu a técnica usada para montar os padrões elaborados. Esta é uma junção macho-fêmea. Este é o lado fêmea. É uma coisa muito difícil de fazer com pedra. Tem de fazer grandes pedaços de pedra se encaixarem. Seria interessante ver se havia um lado macho aqui. Ele examina as pedras em busca da peça certa para este bloco. É esta aqui. Podemos até ver as marcas que ela ainda tem. E ela foi feita um pouco menor também. Para que houvesse algum jogo. Alex descobriu o sistema de encaixe dos fragmentos de pedra que permitia construir padrões complexos e resistentes. Em meio às pedras do templo, Alex usa seu conhecimento para analisar o trabalho com precisão científica. Ele decifra cada marca nas pedras e revela passo a passo o processo usado pelos artesãos 1000 anos atrás. Estas marcas maiores aqui foram feitas com uma ferramenta chamada buril. Ele tem este formato para tirar mais material. Consegue-se aplicar mais força com uma ponta menor. Enquanto trabalha, você faz assim, cortando a pedra deste jeito. Podemos realmente ver as linhas diagonais que cortaram. E onde vemos esses espaços é exatamente o lugar em que o cinzel parou. Ele parou aqui, e parou aqui, e aqui. Eu gostaria muito de saber se existe algum outro artesão ou escultor trabalhando deste mesmo jeito hoje. As ruínas deste templo perdido revelam as técnicas de seus construtores. Graças às descobertas dos pesquisadores, podemos imaginar o templo que se esconde sob séculos de terra e rochas. Ele ficava sobre uma vasta plataforma, maior que a de qualquer templo ainda em pé. Com 35 metros de altura, ele tocava simbolicamente os céus. Estimulada pelas descobertas no templo, Christine investiga a área ao redor. O tamanho deste sítio é de fato impressionante. Ela descobre outra elevação a apenas 140 metros, ainda coberta por vegetação. Puxa! Será que é outro templo perdido? Encontramos estátuas inteiras jogadas no chão e ninguém se dá o trabalho de pegá-las, o que é muito bom. Limpando um pouco a terra, Christine faz uma incrível descoberta: uma estátua.
E isto só pertence a um templo. E supostamente existem 59 outros que pertencem a Khajuraho. E eles estão sob campos cultivados e pastagens. É isso que torna Khajuraho um lugar tão maravilhoso. Oculta desde a época dos Chandela, a estátua sinaliza outro templo. Isto evidencia a riqueza e o tamanho da cidade dos templos. Se o mito dos 85 templos for verdade, esta é apenas uma dentre milhares de estátuas feitas em 100 anos. Impressionado com as construções, Alex visita uma oficina em Khajuraho para ver de perto o trabalho dos artesãos. O maravilhoso é que isto deve ser exatamente a mesma coisa que eles faziam 1000 anos atrás nos templos. Temos um especialista em esculpir, temos um pedreiro e temos as pessoas preparando as pedras, como estou fazendo agora. A tranquila aldeia devia ecoar o som do cinzel sobre a pedra. Dá para ter uma ideia do número de pessoas que esculpiam no templo. Centenas, milhares talvez, gerações de escultores em pedra, pais e filhos, todos aqui esculpindo e passando adiante as técnicas. Alex descobriu que são necessários 60 dias para esculpir uma estátua como esta. Acho que se tivesse de fazer algo como isto com estas ferramentas, eu mudaria de profissão. Há 25 templos em pé e mais de 50 elevações por escavar em Khajuraho. E a lenda dos 85 templos pode ser verdade. Usando computação gráfica, podemos revelar como era a cidade dos templos no auge do poder do Chandela. Um templo após o outro se erguendo em meio a uma densa floresta em uma área de 13 quilômetros quadrados. A dinastia Chandela celebrou sua cultura em Khajuraho, criando templos e esculturas que seriam admiradas por mais de 1000 anos. Somente 5 séculos depois, os governantes da terra do Kama Sutra atingiriam o auge novamente. E construiriam algo ainda mais extraordinário. Em Khajuraho, na Índia, os pesquisadores revelaram a extensão da magnífica cidade, famosa por seus templos eróticos. Eles descobriram como os Chandela defenderam seu reino dos invasores muçulmanos. Mas, 5 séculos depois, os herdeiros desse reino enfrentaram outro exército muçulmano. Os pesquisadores estão 180 quilômetros a oeste de Khajuraho, na ilha-fortaleza de Orsha. Veremos como esses reis hindus também celebravam as delícias do Kama Sutra. A arqueóloga Kristin Romy quer entender os habitantes desse mundo. Deve ter sido um fantástico ícone da riqueza bundela. Ela vai explorar as ruínas para entender a vida sensual dessa dinastia. O especialista em técnicas com pedra, Alex Evans, vai investigar essas imponentes estruturas. Isso é engenharia avançada em grande escala. E aqui temos este portal maravilhoso com uma quantidade incrível de detalhes. Situada em uma ilha rochosa, em uma curva do rio Betwa, Orcha era uma fortaleza dos reis hindus. Como aqueles que construíram os templos de Khajuraho, eles também temiam os ataques muçulmanos.
Por isso, a ilha era cercada por grandes muralhas protetoras. Alex foi até os limites externos de Orcha para examinar a primeira linha de defesa e descobrir como esses reis hindus guerreavam. É uma muralha impressionante. Tem mais de 7 metros de espessura e se estende por 6,5 quilômetros. Se você estivesse tentando invadir o palácio, ou se seu alvo fosse um palácio ali, teria de atravessar isso. Parece que foi feita para deter elefantes. É enorme. Olhando mais de perto, Alex descobriu que não usaram argamassa na construção da muralha. A única coisa que ajudou a mantê-la estável durante a construção foram estes objetos, chamados calços, que são apenas pedaços menores de pedra que foram colocados nos espaços para firmar as pedras. Alex descobriu que os Bundela eram fortes. As muralhas foram projetadas para resistir a grandes ataques. Mas Orcha era mais do que um forte. Era também um palácio de prazer, onde os reis hindus levavam uma vida repleta de excessos sexuais. Pesquisando o legado do Kama Sutra, Kristin Roman encontrou-se com a arquiteta Priyalin Singh nas ruínas de Orcha. Esta era a residência de Rai Pravin, que era uma cortesã e uma mulher de muitas qualidades. Ela era muito bonita. Mas ela não era casada com o rei? Não, ela era sua cortesã favorita. Este palácio foi projetado especificamente para as artes sensuais. O palácio tinha áreas para danças eróticas e em um apartamento subterrâneo arejado para o verão, havia um quarto íntimo para o prazer pessoal do rei. Você disse que ela era uma cortesã. O que exatamente uma cortesã fazia? Bem, uma cortesã era parte essencial da corte, onde ela entretinha o rei, cantando e dançando. Ela tinha conhecimentos de poesia e era muito bonita. Sim, pela aparência deste lugar, esta é uma construção tão extraordinária que ela deve ter sido uma extraordinária artista para merecer um lugar assim. Então, obviamente, ela deve ter sido a favorita do rei, por assim dizer. Essa cortesã atraiu o rei para seus braços ao cantar em seu palácio. Deve ter sido um lugar mágico em uma noite enluarada, com perfumes no ar. Ela cantava nos jardins do palácio. E havia cortinas de seda aqui que deviam balançar de noite. E também tapetes macios. Com as descobertas de Kristin, podemos revelar que este Palácio do Prazer era como aqueles retratados originalmente no Kama Sutra. Iluminado suavemente por velas, com todo o conforto para uma noite exótica sob as estrelas, ele foi projetado com arcos abertos para aproveitar a brisa mais leve. Mas as cortinas de seda e a luz de velas mascaravam a triste realidade das moças menos afortunadas na corte do rei. Com base no que vimos aqui neste palácio, poderíamos pensar que a vida de uma cortesã tinha um certo estilo romântico. Mas, na verdade, as cortesãs muitas vezes eram vendidas como despojos de guerra ou vendidas para a corte quando eram ainda muito novas. E aí elas tinham de subir por meio de traições e truques para conseguir os favores do rei. Assim, na realidade, a vida de uma cortesã não era necessariamente feita de poemas e canções. Esta cortesã teve sorte. Por suas habilidades de sedução e perícia nas artes do amor, ela ganhou um palácio para dar prazer ao rei. O palácio tinha jardins e tecnologia muito à frente de seu tempo. E observe o sistema de irrigação também. Temos aqui o canal central que está alimentando cada um destes poços. Está vendo? Em Orcha, os engenheiros criaram complexos canais de água para refrescar o ar. Esse sistema mantinha o rei e sua cortesã confortáveis em seu quarto subterrâneo.
Havia piscinas com água nos 2 lados do apartamento. Dutos de ar eram construídos logo acima do nível da água e eram inclinados para baixo para levar o vento ao apartamento subterrâneo. Quando o ar passava pela superfície da água, era resfriado e levado para baixo, expulsando o ar quente interior. Com uma piscina de cada lado, o sistema criava uma brisa fresca mesmo que a direção do vento mudasse. Para a nobreza Bundela, essa tecnologia era um enorme símbolo de status. Mas Christine percebeu que a tecnologia não era hindu, e sim muçulmana. Era uma tecnologia criada por seus inimigos, os Mughal. Os pesquisadores querem descobrir por que a tecnologia muçulmana foi usada em uma fortaleza hindu. Já revelamos o estilo de vida da realeza em Orcha, mas descobrimos que os reis hindus lutavam pela sobrevivência. Os invasores muçulmanos se aproximavam e os reis hindus esforçavam-se para proteger seu reino. Mas não construíram fortes, e sim um dos palácios mais estonteantes de toda a Índia. Nossos pesquisadores estão nos palácios de Orcha, na Índia. Eles descobriram que esses palácios, construídos em uma ilha-fortaleza há mais de 400 anos, celebravam o sexo e o prazer. A arqueóloga Christine Romy descobriu que a tecnologia usada para ventilar as salas foi criada por muçulmanos, os Mughal. Durante 50 anos, os Mughal invadiram e saquearam a Índia, expandindo seu império e destruindo quem estivesse no caminho. Os pesquisadores descobriram que os reis hindus usavam suas construções para se manter no poder. Esta é uma casa, aquele é um palácio. Se é assim por fora, imagine o interior como teria sido. Os reis hindus firmaram um tratado de paz com os Mughal e, para fortalecer a aliança, construíram um palácio para acolher o líder muçulmano. Seus recursos foram investidos não no planejamento da guerra, mas do prazer. Priyalin Singh contou a Christine Romy como o fizeram. Parece absolutamente lindo agora, mas qual era a sua aparência na época dos Bundela? Devia ser branco e cintilante por causa da pintura com caiação. Deve ter sido um fantástico ícone da riqueza Bundela. Podemos dar uma olhada por dentro? Claro, vamos lá. Ótimo. Adentrando a ilha, Christine e Priyalin exploraram a fortaleza em busca de pistas da aparência deste palácio. Antes, no coração da Índia, os reis hindus lutavam para proteger seus templos de sexo. Agora, eles usavam a arquitetura como instrumento de diplomacia. Este suntuoso palácio foi construído como presente de boas-vindas ao líder militar Mughal, Jahangir, que o visitou em 1606. A construção foi elevada para aumentar sua imponência. Alex Evans, um especialista em tecnologia antiga, encontrou os grandes alicerces dos edifícios. Aqui, ele poderá descobrir os segredos da engenharia do palácio. Este espaço aqui embaixo é quase como uma cripta. É o tipo de construção que se vê em catedrais e igrejas. Isto é rápido de construir, mas tiveram de fazer extremamente espesso para sustentar todo o peso acima.
Alex fez uma descoberta notável que liga os construtores de Ortia aos engenheiros de Khajuraho. E aqui temos estas duas pedras enormes que parecem ser uma verga de pedra. Algo assim para sustentar parte do peso acima, enquanto também construíam este arco aqui. Os construtores de Ortia usaram arcos Mughal para sustentar as estruturas. Mas, tal como em Khajuraho, 500 anos antes, ainda usaram tecnologia de vergas de pedra como reforço. Com paredes externas de 4 metros de espessura, o palácio tinha 36 metros de altura e dominava a paisagem. Se os reis hindus maravilhassem o líder Mughal, poderiam conseguir uma paz duradoura. Caso contrário, teriam um futuro incerto sob o domínio muçulmano. Assim, os reis hindus adotaram padrões decorativos Mughal. Isso é visto nos domos, nos arcos e nos padrões geométricos. É uma síntese muito interessante da arquitetura hindu e Mughal. Ah, é mesmo. Os construtores também cobriram o palácio com imagens hindus de pássaros e animais exóticos. Aqui, os elefantes parecem circundar todo o pátio. Embora mantenha a aura de grandeza, esse palácio, templo da sedução e da diplomacia, não é mais o espetáculo que foi projetado para ser. Percorrendo as salas dos andares superiores, os pesquisadores buscam evidências que nos permitam ver o palácio como no dia da visita dos Mughal. Talvez estas sejam as medidas. Eles encontraram marcas feitas pelos construtores e ornamentos que cobriam o palácio. Bom, o que é esse trabalho em esmalte aqui? Todas essas formas belas e bem coloridas, de onde veio isso? São uma forma estilizada do lótus, que é um tema indiano. Mas no que se refere à técnica do esmalte azul, isso certamente veio dos Mughal. Veio dos Mughal? Isso. Então é outro exemplo híbrido que estamos vendo Certo. aqui. E também existem pinturas por toda parte. As superfícies que não tinham esmalte azul eram pintadas. É, dá pra ver um pouco disso aqui e ali. Podem ser apenas fragmentos de esmalte e tinta, mas são pistas de como era o palácio em seu auge. Essa fusão de duas culturas divergentes criou um estilo único que encantou os Mughal e salvou os reis hindus. Depois de reunir as pistas, vamos revelar como era o palácio em toda a sua glória. Era a joia de Ortia, incrustado com azulejos de turquesa e lápis lazuli com ornamentos em cores brilhantes e reluzindo com brancas paredes caiadas. Era visível a quilômetros de distância. Mas os reis hindus deram a Ortia mais do que estilo. Eles se entregaram aos prazeres sensuais e à vida decadente. As famosas imagens do Kama Sutra datam da época de Ortia. O conteúdo das imagens é hindu, mas o estilo é Mughal e muçulmano. As imagens mostram que Ortia tornou-se um templo de prazer, onde os reis eram entretidos pelas cortesãs, à luz de velas, em salas perfumadas. Buscando manter o poder, o prazer e a vida, os reis hindus correram contra o tempo para seduzir o inimigo. E sua vitória preservou o estilo de vida sensual que prosperou no reino durante mais de 1000 anos. O antigo coração da Índia foi governado por milênios, inspirado no Kama Sutra. Nossos pesquisadores descobriram que 2 dinastias de reis hindus, separadas por 500 anos, criaram palácios magníficos para celebrar o sexo. Uma dinastia construiu uma cidade de templos cobertos por imagens eróticas, protegida dos inimigos por uma fortaleza no alto de uma colina. A outra criou um palácio de prazer em uma ilha fluvial,
defendido não por meio de guerras, mas de sedução e diplomacia. Nas duas dinastias, o sexo era o centro do estilo de vida, e todos os seus feitos de engenharia tinham a mesma força motriz: o impulso do Kama Sutra. No coração da Índia, encontram-se as ruínas de uma civilização esquecida. Aqui, por milhares de anos, reis hindus construíram palácios espetaculares, fortalezas imponentes e templos ornamentados. Eles adoravam o sexo, gravavam suas crenças em pedra, mas tiveram de lutar para preservar seus costumes. O Kama Sutra é tudo o que conhecemos de sua antiga cultura. Nossos pesquisadores visitaram esse antigo reino. Alguns dos atos retratados são tão acrobáticos que fazem uma antropóloga corar. Para descobrir por que criaram imagens tão explícitas. Dá um pouco de culpa só de olhar. E revelar esse mundo formado por príncipes e concubinas. Um mundo no qual homens devotados à arte do prazer também dominavam a arte da guerra. Este é o mundo perdido do Kama Sutra. Mundos Perdidos, Kama Sutra. A Índia é a maior democracia do mundo, mas já foi um território mutável de tribos e clãs guerreiros. Mil anos atrás, aqui em Khajuraho, em um reino no coração da Índia, a dinastia hindu dos Chandela construiu uma incrível cidade de templos. Mas os templos não ficaram conhecidos por sua grandiosidade. O que deu fama a eles foi o sexo. Nossos pesquisadores, Christine Romey e Alex Evans, vieram à Índia para revelar a verdade sobre essa civilização extraordinária e sobre o mundo que esses reis construíram no reino do Kama Sutra. Os templos têm pistas cruciais para entender um povo para quem o sexo não era tabu, e são a chave para recriar um mundo muito diferente do nosso. Temos arte erótica na junção do grande salão e do corredor. As imagens explícitas de sexo são a primeira chave para essa cultura antiga. Elas Construção por trás. Colocando-se no lugar dos construtores, Alex vê esta coluna de pedra como sinal de habilidade admirável. Temos aqui uma única peça de pedra, provavelmente pesando cerca de 2 toneladas. É impressionante ver isso em uma única peça de pedra, porque normalmente se constrói em vários pedaços. Porque se houvesse qualquer falha em uma enorme peça de pedra, toda esta estrutura viria abaixo. Mas só essas colunas não suportariam o peso do grandioso pináculo principal dos templos. A altura é igual à da Estátua da Liberdade, mas pesa 5.000 toneladas, 20 vezes mais. Alex foi ao santuário interno abaixo do templo. Perto da circunferência externa, o espaço interno é bem pequeno. Este é o santuário interno. Tem importância própria, além de ser um suporte, mas tiveram de fazê-lo com paredes muito grossas para sustentar o peso. Este não é apenas o santuário interno. É a rocha na qual o pináculo está alicerçado. No restante do templo, uma estrutura de colunas verticais Essas esculturas explícitas são uma pista crucial para entender um antigo modo de vida que nos parece muito estranho. Para os Chandela, o prazer sexual era um meio de alcançar a iluminação espiritual e era importante na vida religiosa.
As prostitutas até trabalhavam nos templos. Elas eram dançarinas que se apresentavam em festivais religiosos e prestavam favores sexuais aos sacerdotes. Alex Evans é um especialista nas técnicas de construção em pedra usadas nos edifícios antigos. Ele compara o trabalho de Khajuraho com o dos construtores das grandes igrejas europeias. O modo em que a figura humana é representada aqui é muito diferente do que se vê em uma típica catedral medieval. Aqui é muito sensual. Mas ele quer ir além das imagens para descobrir como a construção ainda está em pé depois de 1000 anos. As figuras expressam devoção religiosa, mas a estrutura resulta de muito esforço e capacidade de engenharia. É muito difícil saber, pois está tão coberto por esculturas por toda parte que não se vê a Foram inspiradas no Kama Sutra. Esse antigo manual é pesquisado hoje pela descrição de posições sexuais, mas foi escrito como meio de ensinar a importância do sexo e do desejo e pode revelar as antigas crenças hindus. A arqueóloga Christine Romey explorou as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China. Mas nada a preparou para os templos de Khajuraho, cobertos de arte erótica. Os detalhes neste templo são absolutamente incríveis. Imagine toda a energia que foi posta nessa salinha minúscula. A missão de Christine é decifrar as esculturas. Você se vira e de repente depara com outro grupo de esculturas. É como o jogo Onde Está o Wally. É absolutamente notável. Cada detalhe tem um propósito sagrado neste texto religioso escrito em pedra. Kama Sutra significa discurso sobre o amor sexual. E embora compilado pelo estudioso hindu Bhatyayana há mais de 1500 anos, as imagens que inspirou em Khajuraho ainda têm o poder de chocar. Alguns dos atos são tão acrobáticos e estão tão no limite do fisicamente possível que até fazem uma antropóloga coragem.